Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a continuação de polígonos regulares para a gente falar dos elementos que existem dentro dessa figura importante para que a gente possa trabalhar e concluir o nosso estudo sobre polígonos. Então aqui, polígonos regulares, nós temos as duas figuras que são caracterizadas aqui, na verdade duas figuras que são iguais. Polígono regular é todo aquele polígono cujo qualquer um dos seus lados tem a mesma medida, todos os lados são congruentes, e todos os seus ângulos internos e externos também congruentes. Então fiz aqui, ó, interno e externo, interno com externo, interno com externo, interno com externo, assim em todos os vértices. E se eu observar interno mais externo, eles completam 180 graus, eles são suplementares. Isso aqui no polígono regular e também em qualquer outro tipo de polígono isso vale. Interno mais externo sempre é igual a 180 graus, são suplementares. Se nós traçarmos as diagonais que passam pelo vértice, pelo centro da figura, o hexágono, como a figura aqui, as diagonais passam pelo centro. Se eu pegar um pentágono, eu não vou ter diagonais que passam pelo centro. Mas se eu pegar o do centro da figura até cada vértice, uma figura de um número ímpar de lados, isso vai valer também. Porque eu estou calculando aqui no centro o ângulo central da minha figura. E a medida do ângulo central, com vértice no centro da minha figura, é os 360 graus dividido pelo número de lados. Então se eu dividir aqui por 360 por 6, eu vou ter 60 graus aqui em cada uma medida. É a mesma conta que a gente faz para calcular a medida do ângulo externo. Por isso que aqui está E também. O ângulo central tem a mesma medida do ângulo externo na nossa figura. Então ele também é calculado como 360 dividido por N. Outras duas coisinhas que nós temos, que vai acontecer em todos os polígonos regulares, mas nós vamos colocar aqui particularmente para 3, tá? Que é o apótema e o raio dos polígonos regulares. Todos os polígonos regulares têm uma circunferência que passa pelos seus vértices e tem uma circunferência dentro dele. Essa é a principal característica de polígono regular. Ele é inscrito e circunscrito a uma circunferência. Uma circunferência que passa pelos seus vértices e uma circunferência que está dentro da figura. Se eu ligar o centro até o ponto médio do lado, nós temos o raio da circunferência inscrita. Esse raio da circunferência inscrita é chamado de apótema da minha figura. O raio da circunferência inscrita, o OM, é chamado de apótema da minha figura. Se eu ligar do centro ao vértice do polígono, ele é o raio da circunferência circunscrita. Para não misturar os dois, para não chamar os dois de raio, nós chamamos o raio como a distância do centro ao vértice e de apótema, que é o raio da inscrita, a distância do centro ao ponto médio do lado. Beleza? Essa é a diferença de um do outro. E aqui é a medida do ângulo central, como a gente havia dito. Então, se eu pegar um quadrado, o quadrado tem uma circunferência que toca todos os seus lados e tem uma outra circunferência que passa pelos seus vértices. Ali o apótema, o raio da circunferência e as medidas que nós temos ali. Então, o que eu coloquei aqui do lado? Aqui M é metade do lado. Porque se ele vai do centro da figura ao ponto médio do lado, do centro ao ponto médio, isso vai dar todo o lado. Então, metade para baixo, metade para cima, forma um triângulo retângulo isósceles aqui no canto, ó, onde M é igual a metade do lado. E OM é o raio da figura, ele é metade da diagonal do quadrado. Diagonal de quadrado é L raiz de 2. Então, o apótema é metade da diagonal do quadrado, formando, como disse aqui, o ângulo de 45 graus no centro. Não é ângulo central, deixa eu só voltar um pouquinho. Esse não é ângulo central, ele é o ângulo formado dentro do triângulo, um ângulo de 45 graus. O ângulo central tem que ligar aqui e vai dar um ângulo de 90 graus ali, beleza? Se eu pegar o triângulo equilátero, distância do centro ao ponto médio, raio da circunferência inscrita, distância do centro ao vértice, raio da circunferência circunscrita, por característica de baricentro, o M é metade do raio, o apótema é metade do raio da circunferência circunscrita, por característica de baricentro. Se eu ligar do centro ao vértice lá em cima, eu vou ter tudo isso aqui como sendo uma altura do triângulo equilátero, que é lá do raiz de 3 sobre 2. E o apótema é 1/3 dessa altura. Então, 1/3 disso, lá do raiz de 3 sobre 6. E esse daqui, o dobro, a medida do dobro do raio da menor, vai ser L raiz de 3 sobre 3. A relação entre os raios, o apótema e o lado da nossa figura que nós temos aí caracterizado. E quando eu pegar um hexágono, nós vamos ter o apótema aqui no centro. Se eu fechar, ali vai formar um triângulo retângulo de novo, metade do lado. O ângulo formado no triângulo ali é 30 graus. Eu vou ter que os lados da figura todos eles medem L e o raio vai ser igual a L porque ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. E o M, o apótema, vai ser a altura do triângulo equilátero no hexágono.
Beleza? Então esses eram os elementos que faltavam na nossa aula de polígonos regulares para encerrar o estudo de polígonos e para que a gente possa levar isso depois para o estudo da geometria espacial. Isso daqui é base de pirâmides e base de prismas. Nós precisamos saber esses elementos aqui. Mas lá depois a gente fala isso novamente. Beleza? Um grande abraço, beijo, meus queridos. Até mais. Tchau.